você vê entre aquela época que nós vivemos com a situação de hoje, né, com o desenvolvimento contínuo, com os métodos ágeis, né? O que a gente tem de similaridade, o que a gente tem de diferente, na tua opinião? Perguntou se o Flávio Humberto, ele perguntou se um processo ágil pode gerar mais custos que um processo tradicional. A medição, ela busca servir a um propósito, né? E num desenvolvimento ágil, isso não é diferente. Sejam bem-vindos no nosso webinar. E antes de começar, gostaria de falar um pouco sobre quem é a Fato Consultoria e Sistemas. Oferecemos soluções para a gestão de desempenho em TI. Nós já fazemos isso há 21 anos, tendo atendido a mais de 10 países e mais de 700 empresas. Por exemplo, aqui essas são algumas fotos de uma das nossas unidades onde estávamos reunidos antes da pandemia. Bom, se a resposta for sim para qualquer dessas perguntas, então a Fato tem soluções criativas para te ajudar. Hoje, você está confortável pelo que paga por software? Com a Fato, saiba contestar estimativas e propostas de fábricas de software e consultorias assertivamente. Novas releases demoram demais? Tem muitos defeitos e as despesas só sobem? Receba software mais cedo e que funcione melhor. Tem dificuldade em explicar o gasto em contratos de software para sua diretoria ou cliente? Justifique o orçamento com desenvolvimento de soluções de software. Nós construímos confiança por resultados e transparência em nossos serviços atuam em 3 níveis de engajamento. O primeiro é o treinamento. Aprenda com profissionais que vivem o cotidiano dos seus desafios e compartilham como lidam com eles. Na área de consultoria, trabalhamos com você para melhor entender o seu problema de gestão de software e desenvolver a melhor solução. E no outsourcing, conte com uma estrutura de mais de 20 anos para obter o desempenho máximo em contratos com fábricas de software. Para alcançar esses resultados, nós apoiamos em requisitos, medição de estimativa de software, gestão de fornecedores, certificação de qualidade de software, analytics e machine learning e benchmarking de software. Na palestra de hoje, a gente vai abordar um tema mais próximo à medição de estimativas e gestão de fornecedores. Agora, passo a palavra para Carlos Vasques, o Cadu, que iniciará com nossa entrevista. Muito obrigado, Estrela. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Como eu comentei na chamada para o evento, a análise de ponto de função já comprovou o seu valor como uma solução para representar a produção de software. Isso de uma forma compreensível, tanto para o negócio, né, e fugindo de um discurso técnico, um discurso onde você avalia elementos de tela, se tem alguma coisa assíncrona, se tem uma coisa assíncrona, aspectos que você começa a entrar dentro da engenharia da coisa, né? Como a complexidade de módulo, como era chamado há algum tempo atrás, né? Eu me lembro que, há alguns anos, a orientação a objeto era a moda da vez, né? E, naquela época, o pessoal questionava se a análise de ponto de função tinha aplicabilidade naquele contexto. O pessoal falava, não, ponto de função é algo voltado para desenvolvimento de cascata, para desenvolvimento usando análise essencial, análise estruturada, e se aplica, né? Então, havia essa situação. Isso há 20 anos atrás tinha essa coisa, né? E se mostrou que não era o caso, né? Então, hoje que tem ouvido bastante a questão da agilidade, né? Como que a análise de ponto de função se insere no contexto da agilidade. Então, eu montei algumas perguntas que eu imagino que as pessoas, em geral, tenham para fazer, né? E vou colocar aqui esse desafio para o Guilherme de ajudar a gente a entender como a análise de ponto de função se insere
nessa nova realidade, né? Guilherme, você vê um entre aquela época que nós vivemos com a situação de hoje, né, com o desenvolvimento contínuo, com os métodos ágeis, né? O que a gente tem de similaridade, o que a gente tem de diferente, na tua opinião? Boa tarde a todos, pessoal. Bom, assim, existe na área de desenvolvimento de software, existem sempre esses momentos que há uma quebra de paradigma, né? No desenvolvimento de software. E a filosofia ágil veio também com essa missão de quebrar um certo paradigma do desenvolvimento que mostrou que tem algumas falhas, né? E o ágil ele veio para tentar cobrir essas lacunas, né? Então, em termos de semelhança, eu vejo que são momentos onde chega um determinado conceito que acaba sendo absorvido pelo mercado, né? E isso é cíclico. Então, de tempos em tempos, vão surgir outras propostas, paradigmas para o desenvolvimento, vai ganhar corpo, e vai ter um impacto em como se desenvolve software hoje, né? Então, do ponto de vista da similaridade, a gente percebe essa repetição. Porém, há toda nova perspectiva, né, como todo novo paradigma, há o risco dessa solução ser deturpada pelo fato de muita gente querer manter o status quo, né? Então, várias ideias boas que foram propostas para o desenvolvimento acabaram se perdendo porque foram deturpadas, foram mal executadas, e isso acabou colocando elas em descrédito. Não porque conceitualmente elas eram ruins, né? Mas porque foram mal usadas. E isso também está em risco com o ágil, porque muita gente usa o ágil com uma perspectiva diferente, na verdade não usa o ágil, né? Usa o termo ágil para colocar uma fachada, coisas que se mantêm em termos de práticas, né? E uma desculpa para manter uma certa falta de controle e bagunça no que é o desenvolvimento dentro daquela organização. Entendi. Então você vê que há aplicabilidade da análise de ponto de função. Tudo bem. Então, desculpa, acabei não respondendo tudo, né? Então, deixa eu só falar um pouco da medição funcional. Eu vou, só para contextualizar, né, talvez tenham pessoas aqui que não saibam direito o que é análise de ponto de função ou o que é a medição funcional, né? Eu vou usar o termo medição funcional como uma ideia mais geral, mas se podem pensar também como sinônimos, né? Análise de pontos de função ou medição funcional. Tudo isso nasceu, esse conceito nasceu na IBM na década de 70, através de uma preocupação em se trabalhar a análise de produtividade do desenvolvimento de software de uma unidade da IBM. Esse trabalho ele rendeu frutos, derivou um método para medir a produção do software, e o que era revolucionário na época, ele media o software numa perspectiva externa ao desenvolvimento, media o software na perspectiva dos usuários, media as funcionalidades do software. Essa proposta original da IBM, ela foi evoluindo ao longo do tempo, derivou várias outras propostas, então tinha gente que achava que isso aí tinha alguns problemas, criou o seu método, outros partiram dessa proposta e evoluíram para métodos mais novos, né? E muita coisa morreu pelo caminho, muita coisa não vingou, e o que vingou, né, hoje a gente pode falar de 5 métodos que são padrões mundiais, ou seja, foram padronizados pela ISO e pela IEC como normas, né, de medição funcional de software. Cada uma delas carrega o mesmo espírito da ideia original, né, da IBM, que era medir o software numa perspectiva externa, abstraindo dos aspectos de implementação, com algumas
diferenças práticas em termos de como medir. Então, os dois primeiros, né, os métodos IFPUG e os métodos COSMIC, a gente já falou deles em webinars passados, então coloquei aqui links para quem quiser ver um exemplo de como é que funcionam esses métodos, mas, de maneira geral, a gente pode dizer que todos eles vão buscar analisar funcionalidades do software, quebrando os requisitos em pedacinhos, que são as funções, e atribuindo um valor, uma quantidade de pontos de função a essa funcionalidade. Então, uma medição funcional, aqui eu estou usando um exemplo pelo método IFPUG, é simplesmente uma decomposição dos requisitos funcionais do escopo, aplicando as regras de medição e, com isso, obtendo um valor em pontos de função para cada uma dessas funcionalidades, de tal forma que a gente tenha aí o tamanho do produto de software que vai ser desenvolvido. E exatamente por ser uma medição abstraída da perspectiva técnica, né, uma perspectiva externa, o fato da gente ter um desenvolvimento usando uma certa tecnologia não impacta no trabalho de análise. O fato de, se você usar uma linguagem, uma plataforma, uma ferramenta de desenvolvimento XYZ, não vai mudar essa perspectiva de medição. A mesma coisa a gente pode dizer também do processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento, ser ágil ou tradicional, não muda o fato que eu vou entregar ao final um produto de software que tem funcionalidades. Então, se eu quero medir esse produto de software, o processo de desenvolvimento é também irrelevante para como a medição vai ser feita. Tá? Mas esse é um ponto aí que a gente vai discutir um pouquinho mais, mas acho que eu já começo a extrapolar a pergunta aí que o Cadu fez. Perfeito, Guilherme. Você nunca extrapola. Uma coisa que você colocou aí, que chamou minha atenção, é o termo irrelevante, né? De que o processo que eu uso para desenvolver é irrelevante. Eu percebo no desenvolvimento ágil que o foco é bem diferente do que acontece no desenvolvimento tradicional, né? No desenvolvimento tradicional, você identifica os seus requisitos, tem uma preocupação em classificar o que é requisito funcional, o que é requisito não funcional. E o desenvolvimento ágil, ele tem um perfil muito mais de experimentação, feedback, aprendizado, e não tem assim tanta preocupação em segregar requisito funcional, requisito não funcional. Então, ainda que a análise de ponto de função meça requisitos funcionais, e eu concordo de maneira assim integral, no sentido de que o que eu recebo é funcionalidade, o que eu meço são funcionalidades, né? Agora, não há assim alguma diferença do desenvolvimento, né? Em termos do refinamento das necessidades, em requisitos, não tem assim uma tendência de determinada onda de desenvolvimento entregar um fragmento de uma funcionalidade, outro entregar outro fragmento de uma funcionalidade. Tem entregas que são mais com objetivos de melhorar a usabilidade, melhorar a experiência geral de uso do produto, né? Então, considerando esses pontos que eu citei, que eu vejo como fatos, que são uma realidade, como é que a gente aplica a APF para obter uma representação da produção que seja significativa para o negócio e compatível com essa lógica, né, de experimentação, feedback e aprendizado? Vou colocar aqui meu microfone no mute para melhorar aqui o som. Não, legal. Eu também coloquei o meu no mudo. Estrela, se o seu não tiver no... tá no mudo já. Então, legal. Só para a gente não ter esse ruído. Bom, usando o material da apresentação, eu queria pedir para a Estrela que tirasse o material da apresentação para não tirar a atenção. Tá, mas eu ia usar ele agora. Então, peraí.
Então, indo ao ponto que você colocou, toda medição ela busca servir a um propósito, né? E num desenvolvimento ágil, isso não é diferente. Então, quando a gente fala de medir software, essa medição ela pode ser feita com diferentes estratégias e cada estratégia de medição vai resultar num tamanho diferente, numa maneira diferente de se aplicar o método de medição. Então, quando a gente fala de um processo de desenvolvimento diferente, né, seja um tradicional ou um ágil, é necessário que a gente avalie qual é a melhor estratégia de medição que a gente vai adotar. Eu vou usar o mesmo método de medição, porém, por exemplo, quais são os momentos onde a medição vai ser adequada para eu atingir, responder a esses propósitos da medição? Qual é a informação disponível existente naquele momento para eu trabalhar? Qual é o grau de precisão que eu preciso trabalhar na medição para responder a essas necessidades de negócio? Então, a gente sempre coloca essa analogia aqui é muito comum, né, se usar a analogia do metro quadrado para falar de pontos de função. Pontos de função é como se fosse uma unidade de tamanho, como é metro quadrado. Mas, quando a gente fala de medir uma obra, a gente não mede a obra com metros quadrados e simplesmente vai encontrar o mesmo resultado em qualquer situação. A pergunta que a gente precisa fazer quando vai começar a medição, seja do software da obra, é o que eu preciso, o que eu quero fazer com o resultado dessa medição para ter uma resposta útil, né? Então, numa casa, eu tenho vamos falar mais simples, né? Num quarto. Eu tenho um quarto de 10 metros quadrados, né? Esse é o tamanho do quarto. E eu quero fazer uma obra nesse quarto. Se o meu propósito com essa obra é trocar o piso do quarto, legal, essa informação de tamanho de 10 metros quadrados é útil para eu me planejar para a obra. Agora, se o meu objetivo é, por exemplo, orçar o custo de pintura do quarto, essa informação de tamanho de 10 metros não é a informação adequada para eu orçar isso com o pintor, porque não interessa a área do piso, interessa a área das paredes. E eu posso ter janelas, né, portas, e tudo isso vai impactar. A área das paredes pode ser de 30, de 40, né, ou de, sei lá, 20 metros, é bem diferente de 10. Então, tudo isso tem a ver com a estratégia de medição para o nosso software. Você me permite, deixa eu só voltar aqui. Quando a gente fala de uma estratégia de desenvolvimento, né, a gente pode falar do cascata, pode falar do desenvolvimento interativo incremental do RUP e pode falar do Scrum, né, como os processos aí de desenvolvimento mais disseminados no mercado, né? Os dois primeiros mais difundidos no passado e o RUP hoje como tem se destacado mais, né? E aí, onde entra a questão da forma de medição? A gente tem uma estratégia de desenvolvimento, no caso do Cascata, onde o objetivo inicial era fazer um planejamento rigoroso e formal, onde todo o escopo era levantado de forma detalhada, e você ia estimar o custo do projeto, fazer cronograma, orçamento, né, com base nessa informação extremamente detalhada. No desenvolvimento interativo incremental do RUP, você partia de uma definição, uma visão, né, um documento de visão, descrevendo o alcance de forma superficial, onde você possa estimar esse alcance e depois fazer o seu planejamento de iterações para o desenvolvimento do produto. E cada iteração ia ter o seu escopo, podendo ser detalhado dentro da iteração, ou às vezes sendo detalhado a priori, né?
o grande erro que eu vejo aqui foi muita gente colocar as iterações muito longas, fazendo com que esse processo, na prática, se assimilasse muito ao desenvolvimento cascata. Já o Scrum, ele é muito mais simples, pressupõe o desenvolvimento de um produto, que está definido aqui no escopo, chamado Product Backlog, em ciclos curtos, bem curtinhos, de 2 e 4 semanas. E aí, a minha entrega é de um pedacinho do produto, que eles chamam de incremento do produto. Então, quando a gente fala da estratégia de medição, a gente tem que saber o que a gente quer responder. Por exemplo, eu quero estimar quanto tempo eu demoro para entregar esse produto, ou quantas sprints eu vou precisar para entregar esse produto. Isso demanda uma certa estratégia de medição. Eu quero estimar quantos requisitos eu consigo desenvolver dentro de uma sprint. Isso é outra estratégia de medição. Isso demanda uma postura diferente em como aplicar o método. E o grande erro é você querer pensar que a medição ela é feita da mesma forma em qualquer processo de desenvolvimento. Não, a grande dificuldade que eu vejo as pessoas encontrando ao fazer essa transição do desenvolvimento tradicional para o ágil, e já se usava pontos de função, querer manter a mesma estratégia de medição nesse novo contexto, e certamente não vai funcionar. Obrigado, Guilherme. O pessoal aqui fez umas colaborações que achei bastante relevantes, né? Acabou tendo uma conversa paralela aqui na thread, e eu queria colocar para o público em geral. Um colega aqui, ele perguntou se o Flávio Humberto, ele perguntou se um processo ágil pode gerar mais custos que um processo tradicional. Ou seja, isso não corre o risco de ficar mais caro. Na fala do Flávio, ele colocou uma equivalência entre custos com mais pontos de função. A minha leitura, na verdade, é que tem que ser feita uma leitura relativa, né, do custo por ponto de função. Eu comentei com ele, a gente fez um estudo para a Polícia Federal e a gente verificou uma variação na ordem de 30% a mais quando se trabalhava com desenvolvimento ágil, né? E aí o Flávio fez a seguinte consideração: se ele é mais caro 30%, vale a pena usar métodos ágeis? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, Guilherme. Legal. Bom, a questão, assim, o desenvolvimento ágil, ele não... Essa questão do caro ou barato, né? A primeira questão é a gente se perguntar, né? O que é caro, o que é barato, né? Caro é o software que você desenvolve e não serve para nada. Eu já tive essa experiência, né? Já atuei como desenvolvedor e várias vezes eu trabalhei em coisas que ao final eram engavetadas, né? Nunca foram colocadas em prática. Então, aí independe qual o processo de desenvolvimento você está usando, né? Todo aquele trabalho foi jogado fora. Isso é o mais caro para mim. E a ideia do ágil, assim, pensando na filosofia do Scrum, é a gente priorizar requisitos e colocar o que é mais importante, o que gera mais valor de negócio em primeiro lugar. E não se tem, diferente de uma abordagem tradicional, não se tem a pretensão de ter a resposta certa em termos de qual é o escopo que resolve o problema do meu cliente a priori. Então, na abordagem tradicional, a gente parte da pretensão de que a gente consegue detalhar todo o escopo do software que vai ser desenvolvido e achar que esse escopo resolve perfeitamente. Se a gente pensar em termos de custo, no desenvolvimento tradicional, beleza, se eu pegar todo aquele escopo detalhado, construir e entregar, o custo dessa entrega, né, talvez
fique mais barato do que um desenvolvimento ágil, onde a gente vai fazendo isso em ciclos e refinando as coisas a cada ciclo. Só que existe uma diferença grande, né? A gente não consegue, no desenvolvimento tradicional, detalhar um escopo e entregar exatamente aquele software que foi todo especificado. Então, vão acontecer mudanças, solicitações de mudança. Isso é natural do desenvolvimento, porque ao longo do desenvolvimento a gente vai perceber que é necessário promover mudanças para que aquela entrega seja aderente às necessidades de negócio, tenha mais valor. Então, se a gente somar o desenvolvimento tradicional, mais todas as mudanças, né, que podem surgir, o custo disso, certamente a gente vai ter um custo maior do que o desenvolvimento ágil. Por quê? No ágil, eu não tive o desperdício de especificar requisitos, construir funcionalidades e descobrir que aquilo não tem valor, não serve para nada, né? Eu também já tive a experiência de desenvolver software onde a gente faz um monte de funcionalidade, constrói um monte de relatório e o cara, em produção, não usa nada daquilo. Então, isso é desperdício, isso é caro para mim. Então, a ideia do enfoque ágil está nessa perspectiva de entregar aquilo que tem mais valor e, para mim, né, aquilo que gerou valor não é caro. Caro é aquilo que não teve utilidade, né, que é justamente onde o desenvolvimento tradicional falha. Perfeito, Guilherme. Desculpa, só colocando números, né, já que você falou dos 30%, se a gente... Sem número, para mim, as coisas valem muito pouco. Então, só para a gente colocar em perspectiva, né, se vocês forem pesquisar um pouquinho, vocês vão ver que muitos autores colocam que, às vezes, 50% das funcionalidades do software que é desenvolvido não tem utilidade, né? É aquela perspectiva da gente pretensão de querer esgotar todo o escopo de uma vez, né? Sem nem colocar em prática nada daquilo que a gente pensou e descobrir depois que muito do que foi desenvolvido não tem utilidade. Então, isso qualquer autor que a gente possa pesquisar sobre esse tema, a gente vai encontrar números muito maiores do que esses 30% aí que você citou, né? Perfeito. O benefício paga esses 30%. Cara, eu acho que o pessoal hackeou aqui os nossos servidores. O Alexander, ele colocou uma pergunta aqui que estava até no meu script aqui. Ele colocou o seguinte: temos uma situação muito corriqueira no nosso contrato. É um contrato em pontos de função, então possivelmente deve ser alguma coisa da administração pública, CISP. Né? O cliente ele solicita muita melhoria que é considerada cosmética. Isso está impactando negativamente nos resultados do projeto, pois é muito esforço que não é medido, ou seja, prejudicando no esforço da contratada, né? A contratada está tendo um trabalho maior, né, do que o resultado está sendo colocado. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui da fala do Alexander. Como podemos abordar junto ao cliente, né? E aí, o Dirceu coloca na mesma linha, coloca que avalia que a observação do Alexander é pertinente, que ele vivenciou casos em que havia uma solicitação explícita do cliente, claramente colocada nos requisitos, que depois não se podia contar, porém gerou um esforço considerável, né? A pergunta que eu ia fazer é algo em linha com essas duas colocações. Eu tenho uma opinião sobre esse assunto, depois que você falar eu coloco, se for diferente da sua, que no projeto tradicional a gente tem a figura de uma solicitação de mudança e que essa solicitação de mudança ela promove uma nova medição, ela agrega custos, ela agrega espera, e no desenvolvimento ágil eu não tenho essa figura da solicitação de mudança. Conforme
vai se avançando nesse ciclo de experimentação, feedback e aprendizado, vai se identificando novas features que não necessariamente representam novas funcionalidades, né? Muitas vezes essas features elas se referem a requisitos não funcionais, principalmente de usabilidade, de ajustes em funcionalidades já entregues, né? E queria ouvir de você assim, né? Quais são os cenários de medição nesses casos? Qual que é o mais usado? Como que o CISP aborda isso? E esse era o meu script original, colocando a manifestação do Alexander e do Dirceu, como que uma fábrica de software deve se preparar para isso, né? Porque a gente vê preços de licitações para a fábrica de software com desenvolvimento ágil no mesmo preço de um desenvolvimento tradicional, né? A gente observa isso nas licitações. Então, será que esse problema, né, de está tendo um nível de esforço superior ao que está recebendo, a raiz disso não surge antes do próprio contrato? Bom, essa pergunta toca num ponto que é chave em relação à estratégia de medição, né? Quando a gente fala do desenvolvimento ágil e desenvolvimento tradicional, existe claramente uma perspectiva diferente em como lidar com as mudanças. Então, no desenvolvimento tradicional, a gente vai ter as change requests, né? Em qualquer momento que elas surjam, elas vão ser avaliadas, medidas, o impacto disso vai ser contabilizado, cronograma ajustado, orçamento ajustado, e se ela for aprovada, né, a gente vai gerar um custo adicional no projeto. O que acontece dentro de uma perspectiva ágil, usando aqui o Scrum como exemplo, né? Eu parto de um desenvolvimento onde eu não tenho a pretensão de detalhar o meu escopo todo. Então, eu tenho aqui requisitos definidos no nível mais alto, onde, à medida que eu avanço no desenvolvimento através das sprints, eu vou refinando os elementos, os requisitos de mais alta prioridade, de tal forma que eles possam ser desenvolvidos. E exatamente por a gente adiar, né, o refinamento desses requisitos, detalhes, eles vão surgir ao longo do refinamento ou durante o próprio desenvolvimento de uma determinada funcionalidade aqui dentro da sprint. Então, esse detalhamento que vai surgir aqui, ele é fruto de uma interação direta entre o time de desenvolvimento e usuários, né? Que vai dar a direção correta para onde a funcionalidade tem que ser construída. Se eu tivesse, numa abordagem tradicional, especificado o requisito de forma detalhada desde o início, então, esse requisito estava na prioridade mais baixa, então, 3 meses depois, ele chegou a vez dele ser desenvolvido, eu vou desenvolver esse requisito. 3 meses depois, a necessidade do cliente pode ter mudado, então aquela especificação detalhada que eu fiz já vai ter que ser ajustada. Numa abordagem ágil, numa abordagem tradicional, isso geraria solicitação de mudança, retrabalho, tudo. No ágil, eu não detalhei isso exatamente porque eu sei que isso é passível de mudança, eu deixo para detalhar mais próximo do desenvolvimento. Então, eu não desperdicei tempo detalhando algo que é desnecessário. Por outro lado, eu vou ter que refinar isso durante o desenvolvimento. Então, estou simplesmente fazendo uma troca, né? Deixando de gastar um esforço lá no início para gastar isso agora. Então, eu não vejo aqui ônus pelo fato do cliente, né? Por exemplo, nesse caso da cosmética, ficar pedindo assim, ajusta o campo para lá, coloca essa cor aqui, né? Durante esse desenvolvimento. Porque no tradicional, quando você mostrasse um protótipo, um desenho de tela, ele ia dar esse feedback, você ia ter que ajustar o protótipo do mesmo jeito, né?
Digamos que eu, nessa interação com o cliente, eu desenvolvi a funcionalidade. Então, só te interrompendo um momento, você coloca no mesmo nível de dificuldade, no mesmo nível de esforço, vamos dizer assim, você ajustar um protótipo com você ajustar um produto funcional e que, dependendo se foi entre releases, né, que foi inclusive testado, homologado, né? Então, a gente não pode comparar, na minha opinião, o nível de esforço de você ajustar um protótipo, né, um Word, com o nível de esforço de você ajustar style sheets, ajustar forms HTML, ajustar objetos, né, em Java. São coisas que eu vejo que a gente não consegue colocar no mesmo nível de esforço, né? Concorda? Sim, eu estava falando do desenvolvimento da funcionalidade, então, estou assumindo aqui que a funcionalidade ela vai ser construída, eu vou ter uma interação aqui para chegar numa cara aprovada, né, pelo usuário, nessa interação, vou desenvolver a funcionalidade e vou entregar numa sprint. O usuário, digamos, deu aceite. Numa próxima sprint, pode ser que apareça de novo no meu backlog aqui essa funcionalidade com alguma necessidade de mudança que o cliente percebeu e que precisa ser alterada. Então, eu vou entrar de novo num ciclo onde essa funcionalidade ela vai aparecer aqui, ela vai ser alterada e vai ser entregue, né? Num desenvolvimento tradicional, a gente trataria isso como uma change request ou deixaria isso para ser desenvolvido num outro projeto, numa próxima versão do produto, né? E aí, no ágil, o que determina se isso vai ser feito agora ou depois é a importância, a prioridade daquela mudança. Se eu entreguei a funcionalidade na sprint 1 e na sprint 2 aconteceu alguma coisa que se identificou a necessidade de eu adaptar essa funcionalidade já na próxima sprint, ela vai entrar aqui no ciclo e eu vou ter um retrabalho ali de ajuste, né? Sem problema nenhum. Esse retrabalho, ele pode ser medido, pode ser remunerado ou pode ser absorvido por quem está desenvolvendo isso. Isso depende de qual é a estratégia de medição, pensando aí no desenvolvimento, né, via terceirização, qual é a estratégia de medição que foi acordada em contrato. Existem várias abordagens para isso. Então, você tinha comentado, né, do CISP. Para quem não sabe, o Ministério do Planejamento, ele criou um roteiro para orientar a medição com pontos de função em contratos, que é o roteiro de métricas do software do CISP, e ele traz algumas propostas de como abordar a questão do desenvolvimento ágil e, principalmente, na mudança e no retrabalho. Então, na estratégia de medição do CISP, ele não faz distinção entre o que é refinamento de requisitos, que é natural do desenvolvimento, e o que é mudança. Então, durante uma release, é ônus de quem desenvolve fazer mudanças ou refinamento nas funcionalidades. Então, há uma transferência de risco de escopo, né, no caso, risco de mudança, de volatilidade de escopo para o fornecedor. Só que esse risco, ele é maior quanto maior é a duração da release. Então, se eu trabalho com releases que tem muitas sprints, transferir esse ônus para o fornecedor pode colocar em risco o equilíbrio financeiro, econômico-financeiro do contrato.
Se eu trabalho com releases mais curtas, e essa é a perspectiva do ágil, né? O que são perspectivas, releases curtas? Na minha visão, 3, 4, 5, 6 sprints, né? É uma release curta. Release longa é você trabalhar, sei lá, 10 sprints, 8 sprints, né? Se a gente pensar que um sprint pode ter um mês, é muito longo esse desenvolvimento. É muita coisa que pode acontecer, muita história que pode acontecer durante esse desenvolvimento. Então, pensar em entregas mais regulares e frequentes e menores é a melhor forma de diminuir o risco, tanto para o fornecedor, no caso do retrabalho, como para o cliente, e eu não ter uma demora na entrega do produto que eu preciso, nem tampouco um produto que às vezes não me atende, porque o tempo passa, as necessidades mudam. Então, basicamente, na estratégia que muita gente usa, seguindo pelo CISP, se transfere esse risco para o fornecedor. Em termos práticos, em muitos casos, esse risco é zero. Por quê? A maioria, talvez. Porque muita gente, no âmbito do governo, que eu vejo, não usa o conceito de release, só trabalha com sprints. Então, há uma coincidência entre sprint e release. Então, pela definição, se eu fechei uma release, tudo o que entra para ser feito numa próxima release é algo que vai ser tratado como uma nova iniciativa, um novo desenvolvimento, e vai ser medido e vai ser pago. Então, se eu fiz a funcionalidade numa sprint, na outra sprint eu estou mudando essa funcionalidade, não existe o conceito de release, né? Na verdade, há essa coincidência. Na próxima sprint, eu vou tratar essa funcionalidade como alterada, vou medir ela da mesma forma e pagar segundo os critérios de medição do contrato, né? Se fosse uma release de 3 sprints, por exemplo, entre a sprint 1 e 2, a mudança ela seria invisível em termos de medição. Cara, a gente precisa aproveitar esse momento. Muita coisa relevante aqui sendo dita. O Leandro, ele colocou assim um caso que é típico, até mesmo independentemente de usar agilidade, mas eu acho que eu vou aproveitar esse gancho dele. Ele falou que tem uma transação cuja complexidade dela, em termos da lógica de processamento, é muito grande. No entanto, ela conta com uma única entrada externa, né? Então, a gente vê essa situação do descolamento, né, entre o tamanho medido pelo ponto de função com esforço, recorrentemente surgindo ao longo nem dos anos, das décadas. E o que acontece? A análise de ponto de função ela é uma métrica para aplicação no âmbito tático-estratégico. A ideia não é que cada pequeno desenvolvimento, uma funcionalidade, tenha uma correspondência com o esforço que a coisa vai ter, né? Então, o contrato que é feito com base em pontos de função, seja ágil ou não, é um contrato que busca simplificar a relação. A área de negócio não quer saber dos detalhes de cada minúcia e se faz o negócio em cima de um custo médio, né? Esse é o grande mérito da contratação em pontos de função, esse é o motivo pelo qual ela existe, que são dois. A simplicidade de você conseguir fazer uma avaliação com poucos elementos e você conseguir fazer isso cedo, quando você não tem muita informação, né? Esse é um ponto. Na fala do Guilherme, a parte para mim mais crítica se chama transferência de risco. Quando você faz um negócio em ponto de função, principalmente no contexto ágil, você tem que avaliar qual que é a transferência de risco que está sendo feita do cliente para a contratada. Então, como o CISP, por exemplo, equacionou de tal forma a buscar um equilíbrio dessa transferência de risco. Uma abordagem possível poderia ser, por exemplo, medir o produto todo na sua configuração final quando ele é entregue. Eu estou pegando todo o risco e transferindo para a contratada. O preço teria que ser altíssimo. Por outro lado, eu poderia pegar cada sprint e tratar cada sprint como se fosse um projeto do jeito velho. E aí cada sprint é uma melhoria, né? Eu estou pegando todo o risco
e transferindo para o cliente, né? Então, o que o CISP fez foi colocar um meio termo. Eu coloco um risco distribuído, né? O que acontecer de mudança dentro da própria release é absorvido pela contratada. O que acontecer inter-releases vai ser medido como se fosse um projeto. Então, é uma solução de distribuição de riscos. Então, nesse cenário, aí vem minha pergunta, Guilherme. A gente vê no mercado o Complexity Points, por exemplo. O Complexity Points se diz uma métrica funcional e mede, por exemplo, se algo vai ser assíncrono, se algo vai ser síncrono. É muito próximo ao SNAP do IFPUG, né? O Complexity Point ele se aproxima da solução que o IFPUG deu para medir requisitos não funcionais, em termos das lógicas, em termos de campos. É uma granularidade bem mais fina. Então, qual que é a tua visão sobre como se relaciona a análise de pontos de função com essas métricas de granularidade mais fina, mais complexas numa perspectiva global do desenvolvimento, que não estão disponíveis em momentos iniciais do desenvolvimento, como, por exemplo, complexity points, story points, dias ideais. Qual a sua opinião sobre essa dinâmica da análise de pontos de função com as outras métricas? Tá, primeiro ponto que você colocou aí da reclamação de que a funcionalidade é muito complexa e a medição não capturou todo o trabalho, né? Você colocou bem a questão da perspectiva, né? A gente não está olhando uma perspectiva no nível micro, mas sim no nível macro, ou seja, do horizonte de prazo do contrato, né? Vamos falar 12 meses, me interessa que o contrato seja justo para ambas as partes, ainda que, eventualmente, em uma ou outra ordem de serviço, exista uma discrepância em termos de trabalho e remuneração. Tanto o cliente pagar mais caro por uma coisa que foi demandada, como o fornecedor ter mais trabalho do que a remuneração para uma determinada coisa que foi implementada. Então, a gente trabalha numa perspectiva no nível mais alto. A escolha do título foi falar medição funcional e não pontos de função, análise de pontos de função, porque análise de pontos de função, esse termo está muito vinculado a um método específico, que é o método IFPUG, daqueles 5 que eu mostrei, né, que são padrões. Ele é o mais antigo, é o mais difundido no mundo, né, por ter mais tempo, e é o que se usa no Brasil. Mas existem outros métodos que a granularidade de medição é diferente. Então, por exemplo, o COSMIC, ele não esbarra nesse problema que você comentou. Eu posso ter uma granularidade de medição mais fina, e é claro, né, para qualquer método que tenha uma granularidade de medição mais fina, eu tenho mais trabalho associado a isso. Então, é tudo uma questão de o que você quer equilibrar, né? O quão fina você quer ter a medição e quanto você está disposto a gastar essa medição. A questão que você coloca aí do Complexity Points, né, para mim, é uma métrica funcional. Então, é um método de medição funcional, só não é padronizado, né, foi criado pela CIT, e eu não tenho... a gente só encontra coisas de 4, 5 anos atrás, né, quando pesquisa sobre isso. Eu não sei se a coisa evoluiu, mas, na sua essência, a proposta é uma métrica de funcional do software. Então, tudo que a gente está colocando aqui, ela também se encaixa, e, basicamente, a maneira de medir é diferente, é uma forma mais granular de medir, se a gente comparar com o método IFPUG. Vamos falar do Story Points, né, e dias ideais, que é às vezes a métrica que a gente mais escuta aí no desenvolvimento ágil. O que é o tal do Story Points, né? O Story Points não é uma métrica funcional, não é uma medida de funcionalidade, é uma medida de esforço. E, mais que isso, é uma avaliação subjetiva de esforço, onde o time avalia cada requisito, que normalmente vai estar expresso em formato de histórias do usuário,
e vai dar uma ponderação para aquela história. Essa ponderação vai ser em pontos, né? Pontos de história, de tal forma que ele consiga ter uma avaliação de se é possível desenvolver aquela história dentro de uma sprint ou não, que o time consiga ter uma avaliação de velocidade, né? Um termo diferente para a questão da produtividade ao longo dos diferentes sprints. Então, eu não coloco o ponto de história nessa conversa porque não é uma métrica funcional. E carrega um problema, não é um problema, né? É uma característica, mas que, de certa forma, limita a métrica, é que é subjetiva. Então, essa métrica só tem valor dentro do próprio time. Eu não consigo comparar story points de um time com o de outro time. Cada time tem uma perspectiva diferente, uma forma diferente de se ponderar as suas histórias. Então, dias ideais, a mesma coisa. Então, a gente tem aí uma métrica que é útil, vários times ágeis usam, funciona, eles estão felizes com isso, só que ela não tem como levar o escopo dela para fora do time. Isso, de certa forma, não acontece com a medição funcional. Eu, com pontos de função, uma métrica funcional padronizada, eu consigo ter a mesma referência de tamanho para qualquer desenvolvimento de qualquer time. Então, eu posso comparar produtividades de diferentes times, avaliar a produção de diferentes times que estão acontecendo. Então, numa visão que está fora do time de desenvolvimento, que é uma perspectiva da gerência, da diretoria, de uma média alta administração, Story Points não vai suprir a necessidade de informação. E aí, a medição funcional encaixa bem. Eu consigo aplicar a medição funcional nesses contextos e dar a visibilidade da produção do desenvolvimento de cada iniciativa que está acontecendo por diferentes times. Você respondeu, na verdade, até uma outra pergunta que eu ia fazer, Guilherme, é que no mundo, a gente fala muito de empresa pública, né? E o governo é uma fração do Brasil, né? O Brasil é muito maior que o governo. Então, as empresas privadas, a gente vê uma prática que tem sido a contratação de squads para desenvolvimento ágil, né? É como se fosse um contrato de alocação, né? E o que você acabou de falar agora é uma resposta à pergunta que eu ia fazer, né? Que é como que a análise de ponto de função se insere nesse contexto da contratação de squads, né? Você pode usar, ainda que você pague por posições, você pode usar a análise de ponto de função para fazer um monitoramento do desempenho num nível mais alto do que o nível da gerência de projeto, no nível da governança corporativa, né? Então, você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer aqui. O pessoal aqui do grupo está se manifestando sobre aspectos que o ponto de função não mede, manutenções não funcionais, né? O foco da nossa conversa é o desenvolvimento ágil. Sem dúvida, a gente tem situações de refatoração, essas coisas assim. Para projetos em que eu estou fazendo uma refatoração, sem nenhuma mudança funcional, obviamente, eu não estou medindo projeto de desenvolvimento, eu não estou medindo projeto de melhoria, mas eu posso avaliar a funcionalidade impactada por aquela refatoração e determinar o valor da remuneração ou a estimativa do trabalho com base em duas variáveis. Quantos por cento aquela refatoração corresponde a um novo desenvolvimento daquela funcionalidade que está sendo entregue. Então, se você acredita que não há aplicabilidade do método da análise de ponto de função, porque não se trata de um projeto de desenvolvimento ou de um projeto de melhoria, você está equivocado, porque eu posso medir a funcionalidade de baseline da aplicação e avaliar comparativamente ao desenvolvimento o trabalho que está sendo feito para atender aquele requisito não funcional, por exemplo, adequar o código a determinados design patterns numa nova arquitetura, né? Então, só comentando aqui o que os colegas estavam comentando.
Outra pergunta que o grupo fez foi sobre a convivência de Cosmic e pontos de função, né? Que eu tenha ciência, o Cosmic hoje no Brasil, ele é algo que não tem ainda uma aderência ampla, né? Eu, pessoalmente, não conheço usuários que utilizem o Cosmic, por exemplo, em contratos no plano Brasil, né? Porém, eu vejo que há uma convivência dos dois métodos, porque é muito melhor você usar um método padrão, como o Cosmic, que é um padrão ISO, do que usar um Complexity Points que é definido assim de maneira descolada de uma avaliação global desse assunto, né? Então, agora, o melhor casamento entre ponto de função e alguma outra métrica que meça uma granularidade mais fina, se esse for o objetivo, se essa for a estratégia, se é dessa forma que os riscos vão ser distribuídos, eu escolho o Snap, porque o Snap casa de maneira perfeita com a análise de pontos de função, né? Mas esse é um ponto que eu e o Guilherme a gente tem algumas divergências aí nesse assunto. A gente pode até criar um debate depois, num outro fórum aí, para a gente criar esse debate, não ser nem um papo. Guilherme, você poderia resumir para a gente, de uma maneira assim, bem sucinta, quais são os principais mitos da utilização de pontos de função no ambiente ágil? Liga o mic, Guilherme, liga o mic. Perdão, agora sim. Na verdade, essa foi a motivação para a gente fazer o webinar. Então, vem exatamente da crença, né, de que a medição funcional ela não serve para o desenvolvimento ágil, né? Isso aí é uma coisa que só funciona para processo cascata, desenvolvimento tradicional. Isso é um mito, né? A gente falou que o processo de desenvolvimento em si, ele não influencia como a gente faz a medição, que a gente precisa ter bom senso, definir a estratégia de medição adequada. Então, é um mito a gente dizer que a coisa está vinculada ao cascata. Eu acho que isso, algumas pessoas pensam pela época, né? Quando a medição pontos de função surgiu, final da década de 70, era a prática corrente no mercado trabalhar com desenvolvimento em cascata, mas o método não estava vinculado a esse contexto, né? As abordagens de desenvolvimento evoluíram ao longo do tempo e o método, exatamente por ser descolado disso, se manteve. Outro mito, né, que também muita gente coloca assim, não, eu trabalhar com pontos de função, eu tenho que ter uma documentação aí muito extensa, muito detalhada. Ou, o que é pior, né, eu tenho que mudar o meu processo de desenvolvimento para documentar mais, para conseguir contar pontos de função. Isso também é um equívoco. Você vai trabalhar no seu processo de desenvolvimento da forma que você acha que tem que ser. Se você vai trabalhar com post-it na parede, né, para documentar seus requisitos, sem problema nenhum. Na hora de fazer a medição funcional, e aí, né, a gente vai, dependendo da estratégia de medição, ver em qual momento isso vai ser feito. Vamos falar, por exemplo, eu vou fazer essa medição ao final de cada sprint. Se eu olhar um post-it de uma história de usuário e tentar, só com essa informação, fazer uma medição funcional, eu não vou conseguir porque falta informação. Mas se eu estou medindo ao final de uma sprint, eu não vou me basear naquele post-it para fazer a minha medição. Eu vou me basear no produto que está sendo entregue. E lá eu tenho toda a informação necessária. Agora vamos pensar, não, eu vou fazer essa medição durante o planejamento da sprint, sem problema nenhum. Quando o time estima o desenvolvimento, né, de uma sprint, ele avalia cada história. E o time também não se baseia só no que está no post-it. Então, eu tenho lá o dono do produto, provendo a informação que o time precisa para fazer a estimativa. Então, toda a informação que está fluindo naquele momento, diante do planejamento da sprint, pode ser usada
também para fazer a medição funcional. Outra questão que também aparece como uma preocupação de muita gente, né? Assim, o desenvolvimento ágil, principalmente a filosofia Scrum, coloca autonomia nos times, né? Times auto-organizados, autogerenciáveis, não tem um chefe e multifuncionais, né? E aí o pessoal escuta de falar de medição funcional, a primeira preocupação é eles vão usar isso para medir a produtividade individual de cada desenvolvedor, né? Usar isso para, sei lá, dar bonificação, usar isso para demitir quem tiver produtividade baixa, ou seja, na perspectiva ali do capataz, né? Primeiro que essa perspectiva de tratar uma equipe, né? Nessa relação capataz-servidores, né? Já não é a filosofia ágil e principalmente a filosofia Scrum. E segundo, que é impossível a gente fazer isso com a medição funcional, porque a gente não consegue medir individualmente a produção de cada um da equipe. O que se mede é o produto entregue, é a funcionalidade que está sendo entregue no software. E essa funcionalidade, ela demandou o trabalho cooperativo de vários elementos do time. Então, teve trabalho do arquiteto, teve trabalho do programador, teve trabalho do tester, teve trabalho, sei lá, de algum outro analista. Todo mundo cooperou para entregar aquela funcionalidade. E eu estou medindo a funcionalidade, eu não tenho como medir o pedaço da funcionalidade que o programador fez, o pedaço que o testador fez. É impossível, a gente mede o produto de software. Então, o que se usa, aí sim faz sentido, eu medir a produtividade numa perspectiva mais ampla, do time de desenvolvimento ou de todo o setor de desenvolvimento. Isso com a intenção não de punir ou premiar individualmente o desenvolvedor, mas com a intenção de dar visibilidade a quais práticas no meu desenvolvimento eu posso melhorar, né? O que eu posso introduzir em termos de ferramental e mudança de processo para melhorar a produtividade ou melhorar a qualidade do meu desenvolvimento. Não individualmente fazer isso através de uma métrica. Tá? E duas coisas que muita gente reclama e que é verdade, né? Mas aí eu vou explicar. A gente fala assim, ponto de função não serve porque não considera toda a complexidade envolvida no desenvolvimento. Né? O Cadu comentou exatamente uma pergunta nesse sentido, dos requisitos não funcionais, isso não vai ser medido, e de fato não é medido. Então, quando a gente fala de uma métrica funcional, a gente está falando de medir uma dimensão dos requisitos que vão ser desenvolvidos, que é a dimensão funcional. A métrica não se propõe a medir tudo. Então, existe complexidade relativa à usabilidade, à portabilidade, à segurança, a desempenho, e nada disso vai ser medido diretamente pela medição funcional. Só que o que acontece, né? O que eu quero fazer com a medição funcional? Quero estimar? Beleza, se eu quero estimar esforço, prazo e custo, eu não posso levar em consideração só requisitos funcionais da minha estimativa. Eu vou usar pontos de função dentro de um modelo de estimativa onde outras variáveis vão ser consideradas também para se produzir a estimativa adequada. Então, o equívoco está em achar que só com ponto de função eu vou resolver todas as minhas necessidades de estimativa. Não, ele vai entrar num modelo de estimativa que, dependendo da necessidade, vai ter outras variáveis para considerar essa complexidade adicional. E, por fim... São âmbitos, né? A palavra-chave é âmbito. Se você está num momento onde o nível de informação não te permite ter essa visibilidade do detalhe da resposta para esses requisitos não funcionais, né? Eu preciso de uma métrica até mais simples que a análise de ponto de função, até mais genérica que a análise de ponto de função. Eu vejo algumas empresas trabalhando
com a contagem estimada, simplesmente, porque nem avaliar quantos campos, quantos arquivos, nem essa informação tem menos ainda. Então, existe um momento que eu preciso menos que um ponto de função até, né? E como você falou, tem momentos, em outro âmbito, um âmbito em que eu estou fazendo o planejamento do meu roadmap, né? O momento que eu estou avaliando a próxima sprint é outro, são âmbitos diferentes. A pessoa querer usar a mesma métrica ou a mesma solução de métrica para duas necessidades que se encontram em espectros totalmente diferentes é uma coisa, no meu entender, alucinado, né? Eu acho que a palavra-chave é âmbito. Sim, sim. Concordo contigo. E outra coisa é assim, que é uma verdade e você vai fazer a estratégia de medição que você vai usar, ou seja, a forma de você aplicar a medição funcional, ela certamente é diferente em um processo ágil de um processo tradicional. Tentar aplicar isso do mesmo jeito é um caminho certo para a coisa não funcionar, né? E é aí que muita gente se frustrou e chegou à conclusão equivocadamente, pontos de função não servem para o ágil. Usou-se da forma errada, com a estratégia de medição ainda ligada ao desenvolvimento tradicional e não funcionou, né? Vou mostrar um exemplo aqui. Isso eu peguei de um caso real. A organização estava usando a mesma lógica tradicional para medir o desenvolvimento ágil. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho um backlog de produto que tem um conjunto de requisitos que tem lá aproximadamente 36 pontos de função. Eu fiz uma aproximação aqui do tamanho porque os requisitos não estavam detalhados. Aí priorizou-se, planejou-se esse desenvolvimento em 3 sprints. Então, coloquei 3 requisitos aqui na primeira sprint, medi ao final da sprint tudo que foi entregue, 13 pontos de função. Na segunda sprint, eu coloquei outro conjunto de requisitos e medi isso e deu 15,5 pontos de função. Só que o que aconteceu? Nessa sprint 2, eu tive que refinar uma funcionalidade que tinha sido entregue na sprint 1. Então, eu contei de novo essa funcionalidade aqui. Só que eu medi ela como se fosse uma solicitação de mudança, isso na cabeça, né, tradicional. Fiz a sprint 3, coloquei mais 4 requisitos para desenvolver, entreguei a sprint e medi ao final 7 pontos de função. E, de novo, aconteceu de eu ter que refinar 2 funcionalidades que já tinham sido entregues aqui na sprint 2. Medi elas na sprint 2, medi na sprint 3. Então, a gente chega ao final, se a gente somar todas as sprints, chega ao final de 35,5 pontos de função. Só que o produto entregue foi de 29 pontos de função. Então, nessa estratégia de medição, é uma estratégia de medição que foi usada em um contrato de desenvolvimento, né? Isso no âmbito do governo federal, um ministério desses aí. O que se fez? Se pagaria por esse desenvolvimento, o equivalente a 35,5 pontos de função, sendo que o produto entregue tem 29 pontos de função. Ou seja, essa estratégia, ela, além de, diferente do CISP, né, que transfere esse risco para o fornecedor, ela elimina esse risco do fornecedor e mais, bonifica o fornecedor por ele ser remunerado por refinar requisitos durante o desenvolvimento, que é algo natural, né? Então, essa é uma estratégia que muita gente usou quando fez essa transição para o ágil e viu esse absurdo. Mas está saindo mais caro agora do que era o desenvolvimento tradicional, né? Esse negócio de ponto de função não serve, vamos buscar outra coisa. Na verdade, estratégia de medição.
errada, né? Ou inadequada, né? Tem alguma questão, Cadu, que você queira colocar mais? Tem um monte. A próxima vez tem que colocar uma pessoa só para ficar administrando o chat aqui. Tá muito legal, Guilherme. Um colega não ficou claro para ele, na verdade, que essas mudanças que estão acontecendo aqui dentro das sprints, usando a lógica de considerar apenas mudanças inter-releases, elas não seriam medidas, né? Eles teriam o esforço para fazer essa mudança teria que estar incluído nas horas ou nos reais por ponto de função nessa estratégia aí de medição, né? Outro colega aqui estava perguntando também sobre refatoração de código, né? Se refatoração de código é só para melhorar facilidade de manutenção. Não, manutenção de refatoração pode ser, por exemplo, para desempenho também, né? Só para ilustrar um exemplo. E, eventualmente, até por uma questão preventiva, uma versão de determinada coisa está se tornando obsoleta, precisa refatorar aquele produto para se adequar a uma nova tecnologia, né? Então, os motivos são os mais diversos. Agora, independentemente do motivo, sempre você consegue associar essa manutenção a uma funcionalidade que está sendo afetada, testada e, portanto, você pode fazer a medição dessa funcionalidade e derivar o custeio a partir disso aí. Outro colega colocou sobre as contratações de homem-hora. Pessoal, ponto de função não é sinônimo de um ticker da Bolsa, né? Ponto de função não é igual a uma ação que tem um preço daquela ação. Não é isso. Quando você contrata por preço unitário, é isso. Agora, quando você contrata por homem-hora, por exemplo, ou posições de trabalho, nada impede de você usar o ponto de função para fazer o quê? O vínculo desse desenvolvimento homem-hora, desse desenvolvimento por posições no squad, com objetivos de governança corporativa da eficiência operacional, né? Então, você está pagando pelas posições e está fazendo o quê? Olha, você tem um SLA, a cada 3 meses você é avaliado, aquele squad, para avaliar, por exemplo, quantos pontos de função foram entregues naqueles 3 meses. Não estou olhando o micro, não estou olhando a célula, não estou olhando o detalhe. Eu quero olhar o desempenho global daquilo ali, né? Ponto de função foi criado para simplificar a gestão. A gente vê uma deturpação do método quando busca-se uma precisão que não existe, né? Por quê? Porque às vezes um tipo de dado representa R$3.000, né? E se busca uma precisão para a qual o método nem busca isso. Por isso que quando se usa para contrato, coloca 5% de diferença para mim é zero. Eu não vou nem considerar, né? Guilherme, tinha mais coisas que eu gostaria de perguntar aqui para você, porém, eu acho muito mais valioso a gente ter tido a oportunidade de responder as perguntas do público do que as perguntas que eu tinha colocado aqui. Acho que a gente colocou já de maneira bastante para 1 hora, né? Bastante completo o que a gente se propôs. Eu vou devolver a palavra para a Estrela, que vai abrir a sessão das perguntas e respostas. Estrela? Cadê você? Alguém está me ouvindo? Estou aqui. Agora estão me ouvindo? Muito bem. Tá bom. Então, para finalizar o nosso webinar, eu gostaria de apresentar as soluções que a Fato pode oferecer nessa área. Se tiver interesse no crescimento pessoal, na área de medição funcional, temos os nossos serviços de treinamento na nossa plataforma e também em formato in company.
o desenvolvimento nessa área daqui, o desenvolvimento ágil está entregando o que esperava? Em todo caso, pode haver um problema de expectativas. Para abordar essa questão, a Fato recomenda o benchmarking do seu desempenho contra o mercado. Dessa forma, esteja você satisfeito ou não, passa a ter uma referência independente e externa. Caso se confirme não haver um ruído de expectativa, com nossos serviços de gestão de fornecedores, você pode melhorar em até 30% os níveis de eficiência operacional nas suas contratações. E se no caso você já trabalha com métricas funcionais e quer otimizar seus resultados com uma medição feita por profissionais especializados, pode contratar a nossa fábrica de métricas que nós absorvemos todo esse serviço de medição para você. Agora eu vou abrir a sessão de perguntas e respostas e enquanto isso eu colocarei a avaliação à disposição. Pessoal, eu procurei ao longo dessa sessão aqui, né, ter alguns malabares aí na mão, né? Ouvir o que o Guilherme está falando, tentar monitorar aqui o chat do grupo. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta que a gente não tenha conseguido abordar, ou queira colocar alguma perspectiva que conflite com o que a gente tenha falado? Esse é o momento, senhores. Cadê o seu áudio? Seu microfone. O Alex colocou aqui uma pergunta muito legal. Eu só consegui ver quando você começou a gesticular. O Alex colocou uma pergunta muito legal. Se tem como a gente fazer uma relação entre story point, complexity point, dias ideais, essas métricas técnicas, né? Eventualmente até o próprio Snap ou o Cosmic, com pontos de função. Qual a sua avaliação nesse sentido, Guilherme? Eu tenho uma posição sobre isso também. Tá, como a gente falou, o story point ele é uma medida subjetiva, né? Então, eu posso estabelecer uma relação entre pontos de função e story points? É possível se a gente fizer esse estudo dentro do desenvolvimento de um time, né? Agora, a gente não pode levar o resultado desse estudo, generalizar isso para outros times, exatamente porque a medida é subjetiva, né? Então, eu vejo muito restrito você tentar estabelecer essa relação, só no âmbito do próprio time, né? Se for para outro time, eu tenho que fazer de novo um outro estudo, são outros números. A gente teve um cliente, Guilherme, não posso citar aqui o nome, não sei se você se lembra dele, que a gente fez um estudo exatamente para esse propósito. Mas qual era a realidade dele? Era uma empresa, essa empresa ela foi criada para desenvolver um produto e comercializar esse produto para uma rede de clientes que já estava garantido, né? Em resumo, era isso. E estavam usando desenvolvimento ágil, e eles precisavam ter essa visão de mais alto nível em ponto de função, eles tinham necessidade disso. Observa que eram funcionários da empresa, né? Ou seja, era CLT, a gente tinha desenvolvimento ágil, tinha lá o backlog, story point, mas a administração precisava de alguma coisa de mais alto nível, né? E a gente fez essa relação entre story points e pontos de função, fizemos uma análise com rigor estatístico, né, para ser uma coisa válida, né, com confiabilidade, né, significativa, e funcionou, né, para aquele cenário, para aquele contexto. Como o Guilherme falou, não dá para fazer uma coisa generalizada, né? Fizemos
trabalho para o SNAP também, com a vantagem... Qual que é o nome? Oi? Fala os números aí. Fala os números. Do SNAP? Do StoryPoint, você lembra? Ah, não lembro. Não lembro e não vale nada falar. Se eu falar, as pessoas vão começar a usar isso aí de maneira alucinada. Mesmo se eu lembrasse, eu não falaria. E fizemos o mesmo trabalho com os Snap Points, sendo que o do Snap está publicado na última Metric Views. Quem quiser, basta baixar no site do IFPUG, tem esse material lá disponível, né? Mapeando o Snap para ponto de função, num modelo de negócio que busca exatamente abordar essa questão da distribuição de riscos, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Existe algum software público que foi totalmente contado em APF para servir de exemplo, Guilherme? Você sabe se tem algum desse tipo? De cabeça, eu não lembro. Certamente, né? Os órgãos trabalham com traço e imposto de função, tem essas medições. Agora, não lembro disso ter sido publicado, né? Eu já tive contato com esse tipo de informação trabalhando em algum serviço para dentro de um cliente desses, mas não lembro de alguma coisa ter sido publicada de forma aberta, não. Eu acho que a gente publicou, Guilherme. Eu acho que nós publicamos. Eu acho que tem um pregão eletrônico medido em algum lugar lá do site, se eu não me engano. O software eletrônico. Não, mas o software público é aquele portal, né? Estou entendendo que ele está perguntando do portal de software público do governo. Ah, tá. Entendi. A DataPrev, um colega aqui que está participando, nos manifestou que tem, né? Eu acho que o próprio grupo pode colaborar aí para buscar obter esse exemplo, né? Parará. Aqui não vejo mais nenhuma pergunta. Agora já passou o nosso tempo. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou devolver a palavra aqui para a Estrela para a gente encerrar o evento, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Opa! Elielson se manifestou aqui. Elielson falou: como estimar as funcionalidades para desenvolvimento ágil em um planejamento da contratação do serviço público, haja visto as mudanças ocorridas nas sprints, que podem levar ao custo do desenvolvimento e do orçamento previsto no edital da licitação. Essa aqui eu vou responder porque eu comecei a responder, né? Observe o seguinte: quando você elabora um termo de referência, você vai estabelecer lá suas regras de medição. Você vai estabelecer, olha, eu vou medir cada sprint, ou não, olha, eu vou medir ao final do projeto, ou não, eu vou medir inter-release, as mudanças, e não vou medir intra-release. Então, você estabelece as suas regras, né? As suas fronteiras, você estabelece uma série de premissas da sua medição quando você monta o seu termo de referência. Então, no que se refere à quantidade de pontos de função, como é que você estima isso? Você tem simulação de Monte Carlo e você tem estimativa por analogia. Como é isso? Você pega o seu portfólio, o seu backlog, né? Backlog não de produto, mas seu backlog para o contrato, e faz, por analogia, se aquilo é pequeno, médio, grande ou extra grande, né? E associados a esse pequeno, grande, médio, extra grande, você tem uma quantidade de pontos de função. Está com a simulação de Monte Carlo e usa o resultado como base para o dimensionamento aí do seu termo de referência, né? Então, essa é a minha sugestão. Sobre o preço, você faz a consulta, né, com as regras definidas, e essa consulta vai dar o ponto de partida para você definir suas premissas orçamentárias. Eu vou passar aqui para o Guilherme, se ele quer complementar alguma coisa. Não tem nada a complementar, não. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aproveitando, estou colocando os próximos webinars. Na estratégia de montagem foi fazer, ao final da sprint,
Qual a ideia de medir pontos de função na sprint, visto que o maior benefício seria identificar o tamanho e fornecer um prazo? Poderia dar um exemplo do uso dessa estratégia? Yuri, o que acontece? No caso, sprint é prazo fixo, né? Prazo fixo. Então, se eu meço quantos pontos de função foram entregues numa sprint, eu estou avaliando quanto produto foi entregue para mim. E eu vou utilizar esse produto não para estimar, mas para avaliar desempenho. As pessoas associam ponto de função à estimativa. E estimativa é um dos usos da análise de ponto de função. Você tem outros usos, que são os usos relacionados a quê? Monitoramento do desempenho. Não sei se consegui responder o que você quis saber, Yuri. Bem, senhores, eu vou passar a palavra para Estrela, para que ela possa, como de hábito, brilhar e encerrar aqui o nosso evento. Os próximos eventos. O próximo será em julho sobre automação de testes funcionais. Já em agosto temos aceites de software e setembro contratos de desenvolvimento de software. Aguardamos vocês, agradeço pela sua presença e tanto para Cadu quanto para Guilherme pela entrevista. Até mês que vem. Muito obrigada. Estrela, só complementando, eu queria deixar aqui também os meus dados de contato. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou se no chat ele ficou alguma pergunta sem resposta, pode me escrever, está aqui o meu e-mail. Pode também se conectar comigo no LinkedIn, se quiser, né? Vai ser um prazer. Minha conta é Skype, meu WhatsApp. Estou à disposição para apoiar vocês em qualquer dúvida nesse assunto que a gente abordou, né? E, como a Estrela falou, a gente tem os eventos aí programados, né, nos próximos meses, e a gente espera contar com a presença de todo mundo. Vai ser um prazer a gente trocar esse conhecimento juntos, né? Muito obrigado, então. Boa tarde, boa semana a todos.